A morte não é nada, apenas passei ao outro lado do mundo. Eu sou eu, você é você. O que fomos um para o outro, ainda o somos. Dá-me o nome que sempre me deste, fala-me como sempre me falaste. Não mudes o tom a um triste ou solene. Continua rindo com aquilo que nos fazia rir juntos. Reza, sorri, pensa em mim, reza comigo. Que o meu nome se pronuncie em casa como sempre se pronunciou, sem nenhuma ênfase, sem rosto de sombra. A vida continua significando o que significou, continua sendo o que era. O cordão de união não se quebrou. Porque eu estaria fora dos teus pensamentos apenas porque estou fora da tua vista? Não estou longe, somente estou do outro lado do caminho. Morrer não significa acabar. Então, por defender essa ideia, é que considero o dia 2 de novembro como sendo o dia do ausente, não dia de finados. Finados quer dizer fim, acabou. E o ausente é alguém que está afastado do convívio familiar e social. Ele não comparece mais às festividades da sociedade, em família, pelo menos visivelmente. Não é visto pelos olhos da carne, de maneira nenhuma. Mas isso não quer dizer, em absoluto, que ele não existe mais, porque ele se encontra vivo em outra dimensão. E é sobre isso que nós queremos conversar, porque, como eu disse, essa palavra finado, ela coloca um fim em tudo. Ela diz para nós que aquele ser que nós amamos não existe mais, acabou. E isso é desesperador, para quem quer que seja. A gente sabe que a morte é coisa certa nas nossas vidas, embora muitas vezes a gente faça de conta que essa história não existe, a gente não queira falar sobre isso, a gente não queira pensar sobre isso, mas todo mundo morre. Todos nós vamos vivenciar esse dia. Vamos vivenciar as perdas dos entes queridos e um dia seremos nós que estaremos voltando para nossa casa, nossa pátria verdadeira, e aí sim deixaremos essa dor, essa saudade nos corações dos nossos entes queridos. Mas não existe um fim, uma separação definitiva, porque isso é desesperador. Você já imaginou aquele ente que você viu nascer, cuidou, amou, preparou para a vida, quanta luta, quanto sacrifício, e muitas vezes, antes de concretizar toda essa vitória, a criatura morre. E aqui nós vamos usar a palavra desencarna, quer dizer, se desveste da carne, porque morrer é acabar. E desencarnar é se desvestir da carne. Então, nesse momento em que acontecem situações dessa natureza, se a gente só tem aquela perspectiva da matéria, acabou. Porque o que a gente presencia em seguida? Aquele corpo sendo devolvido para a terra, sendo cremado, algumas outras situações. E isso é desesperador quando se acredita que tudo termina ali. Então, tudo fica dentro de um quadro de dor e de sofrimento terrível. O que não quer dizer que, por eu saber que a vida continua, a imortalidade existe, eu não sinto a perda dos meus familiares. Claro, é claro que eu sinto, eu ainda tenho apego, é claro que eu sinto me privar da companhia daquela criatura de todos os dias, dos seus afazeres. Isso é doloroso, sim, continua sendo. Mas não se torna tão desesperador quando achar que tudo acabou. Porque a visão da imortalidade, saber que o nosso ente foi para um país distante, porque é isso que acontece na realidade, basta que a gente pense assim, quando alguém viaja, vai para um lugar distante,
ele fica ausente do nosso convívio familiar, social, ele não fica sendo visto por nós. Muitas vezes nem a gente consegue mais se ver, porque às vezes acontece algo comigo ou com ele, a vida se encarrega aí, pessoas que passam 20, 30 anos sem se ver. Não quer dizer que essa pessoa morreu, não quer dizer que essa pessoa acabou, não quer dizer que eu deixei de gostar daquela pessoa, de amar, de sentir por ele o que eu sempre senti. Então, quando a gente também faz essa viagem para o mundo espiritual, se dá a mesma coisa. A ausência do convívio familiar, a ausência da convivência social, não está mais sendo visto com os nossos olhos da carne, mas isso não quer dizer que essa pessoa acabou. Ela continua viva numa outra dimensão, num outro país distante, que nós ainda não temos acesso, mas que chegaremos lá também por nossa vez, e muitas vezes participando do nosso convívio familiar. Muitos deles nem saem de casa quando desencarna. E isso em função dos apegos, tanto da família quanto dele mesmo, chegando, inclusive, às vezes, a causar alguns transtornos na família. Mas a nossa proposta aqui é falar de esperança, falar dessa vida que tem um texto que eu trouxe aqui que eu acho muito bonito, dessa música Encontros e Despedidas do Milton Nascimento, que ele diz que todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. É justamente isso, todo dia nasce gente, todo dia morre gente, é esse vai e vem. Tem gente que chega para ficar, quer dizer que se demora longos anos, 90, 100 anos. Tem gente que vai para nunca mais, no sentido de que a crença da gente ainda, ele coloca isso na música, né? Tem gente que vem e quer voltar. Tem muita gente que não chega aqui, eu não gosto dessa vida, eu quero voltar, e faz, às vezes, o retorno da forma indevida. Tem gente que vai e quer ficar. Tem muita gente que não queria morrer, mas vai. Ele queria ficar. Tem gente que veio só olhar, que são aquelas personalidadezinhas que vêm, passam poucos dias e desencarnam, é como se assim, veio só olhar. Tem gente a sorrir e tem gente a chorar nesse momento. Se você for numa maternidade, tem gente sorrindo, porque tem gente nascendo. Se você for no cemitério hoje, você vai ver muita gente triste, muita gente chorando. São pessoas que estão trazendo os seus sentimentos, deixando que aflorem. Então, são os dois lados da mesma viagem que nós fazemos. Mas o que acontece? Nós somos educados pelas religiões que nos trouxeram até aqui a duas situações extremas. A gente morre, vai para o céu, vai para o inferno. Então, pensar sobre isso já é uma coisa que nos preocupa. Eu vou para onde? Eu não sou tão bom assim para merecer o céu. Mas também não sou tão ruim para ir para o inferno, queimar eternamente. Então, essa ideia começou a gerar dúvida, gerar questionamento, e aí vem um outro entendimento. Sim, como é que vai ser? Então, nesse caso, nós vamos estar separados para sempre, porque se eu for para o céu, eu só vou me encontrar com aqueles meus entes queridos que também foram para o céu. Se eu for para o inferno, eu só vou me encontrar com aqueles que também foram para o inferno. E isso distancia. Então, fica uma situação ainda não muito bem explicada, que, graças ao estudo que Allan Kardec trouxe na obra O Céu e o Inferno, que é a quarta obra da codificação espírita, que eu recomendo para quem quer saber sobre a morte, porque ele chamou esse livro de Guia do Viajante antes de adentrar em país novo. Então, veja bem, é um livro que nos diz, que nos ensina, os espíritos vieram nos dizer como é que é a vida do outro lado, o que é necessário, como se preparar bem para a gente ter uma convivência boa no mundo espiritual. O que acontece do lado de lá? Então, é algo que a gente precisa conhecer, porque, assim, a gente conhece tanta coisa, a gente estuda tanta coisa, a gente se especializa em tanta coisa, e deixa para lá algo tão importante, que é a nossa vida futura. Deixa para lá, não pensa, não quer saber, não se aprofunda. Ninguém se preocupa de pensar assim,
Sim, quando eu chegar lá, como é que vai ser? É bom pensar sobre isso, porque ninguém viaja para lugar nenhum sem se preparar, sem conhecer o país que vai visitar. Vai lá, hoje com a internet, a gente vai na internet, procura saber quais são os locais que a gente deve visitar, fazer refeição, onde se hospedar, tudo mais. Pois olha, tem informação sobre o mundo espiritual também. Então, hoje, dia 2 de novembro, nós temos aí um cenário, creio que no Brasil inteiro, de pessoas visitando os cemitérios, indo homenagear os seus familiares, porque isso faz parte do nosso sentimento, relembrar os entes queridos. E aquela ideia de que eles estão lá, naquele túmulo, faz com que a gente vá até lá. Não estou criticando quem vai. Mas lá está a vestimenta usada nessa última encarnação. O nosso amigo, o nosso irmão, está lá no mundo espiritual. E é bom a gente saber e pensar o seguinte, que nesse dia em que os pensamentos se voltam para esses irmãos que conviveram conosco, que tiveram essa convivência saudosa entre nós, eles do lado de lá também, pelo nosso apelo, pelo nosso sentimento, eles também se movimentam de lá para cá. Eles também vêm nos visitar. Caravanas e caravanas de espíritos descem à terra acompanhados para visitar os lares, visitar as pessoas, porque o apelo é muito grande, a saudade é muito grande, as pessoas gostariam. Então, se a gente pensar bem, se a gente prestar bem atenção, a gente pode até pensar assim: ontem eu sonhei com meu ente querido, como se a gente tivesse se encontrado, conversado. E a gente pensa que foi só um sonho, e na realidade isso acontece. Esses encontros se dão durante o sono. Não é só na véspera de finados, não. São em momentos e momentos das nossas vidas, porque se não fosse assim, a gente não suportava a saudade. Então, Deus permite que ele que está lá nesse país distante, no momento do sono, a gente se encontre, a gente possa conversar. Então, a gente vai lembrar. E muitas pessoas dizem isso. Eu sonhei conversando com ele, ele me disse que estava bem, ou outras situações. Isso deixando claro que realmente a gente se encontra com o nosso ente querido durante o sono. A gente, às vezes, acorda com uma lembrança muito forte daquela pessoa. A gente lembra de momentos felizes em que a gente esteve junto com aquela pessoa. E, olha, esse momento é bom ficar atento, porque pode estar muito próximo de nós esse ente querido, lembrando isso. E sugerindo mentalmente a nós que lembremos esse momento. E aí, muitas vezes, a gente fica naquela conversa silenciosa, lembrando aquele momento, as conversas, tudo mais, acompanhados. A presença silenciosa do nosso irmão, próximo de nós, como se estivesse dizendo para nós: lembre de mim, eu estou vivo. Guardo o mesmo sentimento em relação a você. Também sinto saudade. E gostaria de estar aí com vocês. E Chico Xavier dizia: a saudade fere nos dois planos. Quer dizer, não é só nós que sentimos saudades, eles também sentem. Eles nos visitam. E eles gostam que a gente pense neles, como nós colocamos essa mensagem de Santo Agostinho no início. Que a gente pense, lembre deles, dos momentos felizes, que o chame pelo seu nome. Não é finado fulano de tal. É Antônio. Antônio continua sendo a mesma pessoa. Não é porque ele está do outro lado que agora a gente vai dizer finado Antônio, finou, acabou. E ele diz: não, eu estou vivo. Eu só não estou aí do seu lado. Você só não consegue me ver. Mas eu estou vivo. Porque a vida não acaba no túmulo, não. A gente não tem... Às vezes a gente diz assim: a vida é só uma. E isso pensando materialmente. Mas, na verdade, espiritualmente, a vida é só uma do espírito. As que nós vivenciamos aqui são as oportunidades, que serão tantas quantas forem necessárias ao espírito, para o seu aprendizado, para a sua melhoria espiritual. Então, quando a gente morre, quando a gente desencarna,
a gente volta para o mundo espiritual. A gente morre na carne e nasce no mundo espiritual. O apóstolo Paulo dizia em sua epístola primeira aos Coríntios. O que ele dizia? Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Para que uma fala mais clara do que essa? Semeia-se corpo animal. Quer dizer, você deita naquela cova um corpo animal e vai ressuscitar um corpo espiritual. A alma vai se libertar e vai despertar no mundo espiritual. O mesmo corpo, por isso que quando se dão as aparições, as pessoas veem os seus entes queridos, vê como eles eram, porque ressuscita esse corpo espiritual com a mesma forma que ele tinha quando viveu aqui entre nós. Não é uma alminha em lençol branco, não. Não é um fantasma, não. É o ser que a gente ama, que a gente vai ver. Por conta disso, muitas pessoas desenvolvem um medo muito grande. Um dia desses eu vi um artista dizendo: eu amo muito a minha mãe, mas eu já disse para ela, por favor, não me apareça. Então, por que a gente tem tanto medo de quem está do outro lado? Porque a gente não foi educado para perceber essas criaturas como seres vivos no mundo espiritual, apenas mudaram de país. Estão num outro local onde nós não temos acesso ainda. Então, quando a gente morre, a gente vai para um mundo espiritual, e Jesus foi muito claro quando disse que na casa de meu pai há muitas moradas. Aqui a gente vai refletir sobre um ponto bem importante. Veja bem, o André Luiz, ele traz, aliás, o Espírito Emmanuel, no prefácio de uma obra no Mundo Maior, do André Luiz, ele traz uma reflexão bem interessante para nós. Ele diz que na Terra, todos os dias, milhares de seres humanos desencarnam. Seja nas grandes cidades, nas vilas, nos campos, todo dia morre gente. Morre gente de boa, morre gente que a gente diz que é ruim, malfeitores, gente de toda espécie e de mortes diversas. Assassinados por doenças, atropelados, morte de todo jeito, suicídios, tudo isso acontece na Terra todo dia. E esse pessoal todo volta para o mundo espiritual. Como é que é tanta gente voltando todo dia em situações tão diferentes? Será que Deus é desorganizado? Será que o mundo espiritual é desorganizado? Porque, veja bem, aqui na Terra, a gente já começou um trabalho há algum tempo, aonde você não coloca mais, a não ser em situações de cidades pequenas, mas nas grandes cidades já se sabe que existem hospitais, maternidades, para atender gestantes. Já existem os hospitais de fraturas para atender pessoas acidentadas. Quer dizer, especializando, cada um indo para o local exato. Nós temos as escolas infantis, nós temos as escolas de jovens e de adultos, nós temos as universidades. No caso das penitenciárias, nós temos penitenciárias femininas, nós temos dos menores infratores, presídios de segurança máxima, justamente porque o homem entendeu que não dá para misturar todo mundo. Tem que organizar isso. O homem entendeu assim. Será que Deus não entende assim? Com os seus filhos que estão voltando à pátria espiritual? Então, Jesus foi muito claro. Há muitas moradas na casa do Pai. Ninguém chega lá sem a assistência espiritual, sem o encaminhamento, sem o auxílio. Não dá para mandar todo mundo só para uma instância, não. Cada um vai de acordo com a sua afinidade, com a sua vibração, para os locais com quem ele se afiniza. Muitos vão ter a sorte de chegar lá e encontrar seus familiares, e ser recebido pelos seus familiares. Por isso que é importante a gente saber como se situar no mundo espiritual, como morrer bem, como viver bem, para quando a gente chegar do lado de lá, a gente ter uma boa morada. Porque Jesus disse, há muitas moradas na casa do Pai, mas não são todas moradas iguaizinhas, não. São moradas de acordo com a vibração
dessas criaturas. Um malfeitor não tem a mesma morada de um justo, de um bom. Então, é bom que a gente conheça, que a gente entenda essa condição do mundo espiritual. Agora, mesmo essas criaturas, por piores que elas sejam, elas têm auxílio divino, elas são filhas de Deus. Existem entes queridos que velam por elas, pessoas de outros momentos, de outras vivências espirituais, e isso, na doutrina espírita, a gente entende como sendo a solicitude de Deus, zelo, cuidado para com as suas criaturas. Então, na doutrina espírita, a gente entende que morte definitiva não existe, pelo menos da forma como nós aprendemos, né? Na doutrina espírita, os mortos são segundo a carne, mas pelo espírito, a criatura é eterna. Morre a carne. Aquela vestimenta já não serve mais, assim como a gente pega um fardamento e troca porque aquele ali está desgastado. Dessa forma, é como a doutrina espírita vê a nossa vivência aqui na Terra. Então, nós prosseguimos no mundo espiritual extremamente conscientes, porque nos diz o Espírito André Luiz que nós somos viajores do berço para o túmulo e do túmulo para o berço, renascendo na Terra e na espiritualidade tantas vezes quantas se fizerem precisas. Então, a gente está sempre viajando nessa estrada, como bem o Milton Nascimento colocou, esse vai e vem. A gente encarna, desencarna, a gente encarna, desencarna, se melhorando, se transformando, se aperfeiçoando. Milhões de vezes nós já fizemos isso. E aí a gente pode dizer, mas por que eu tenho tanto medo da morte? Então, se eu já nasci, eu já morri tantas vezes. É um instinto de conservação que Deus colocou em nós. Porque se a gente não tivesse esse medo de morrer, a gente tirava a vida por qualquer coisa. E ainda tem gente que isso vai além, coloca esse instinto de conservação de lado e extingue a própria vida. Então, imagina se a gente não tivesse. Então, a gente tem um esquecimento do passado, a gente não lembra dessas vivências e tem esse instinto de conservação para nos manter aqui na Terra, fazendo aquilo que a gente veio. Foco nessa encarnação. Aqui passou, tem sua importância? Tem, mas o mais importante agora é o hoje, o que nós estamos fazendo agora. Por isso que é importante fazer perguntas, querer saber. A doutrina espírita nos esclarece quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. Basta que a gente dê uma olhada nessa codificação que está aí. Hoje, não só, eu não preciso num centro espírita, eu tenho a internet, eu posso baixar livros se a pessoa não quer. Conheça, busque essas informações, porque é muito importante para todos nós. Nesse momento em que a dor nos visita, a saudade, a lembrança, que a gente lembre desses entes, a gente vá lá, faça a nossa oferta, como a gente ainda tem o costume de fazer, visite o ambiente onde nós deixamos os despojos dos nossos familiares, mas não seja só isso. Pronto, o cessou, fechou a porta. Lembremos dele, façamos as nossas preces, conversemos mentalmente com eles, eles vão ficar muito felizes, dizer, não fui esquecido. Eu estou aqui, mas eles não esqueceram de mim. Eles continuam se lembrando de mim. Bote uma música que a pessoa gostava, escute essa música com muito carinho, leia alguma coisa, faça uma recepção, vamos dizer assim, para esse ente querido que pode estar muito próximo nesse dia, chamado pelo apelo da saudade. E lembre-se, morrer não significa acabar. Nunca, em momento nenhum, nós estamos desprovidos da companhia dos nossos entes queridos. E eu quero finalizar esse momento voltando à mensagem inicial, para que agora a gente ouça com outro olhar. A morte não é nada. Apenas passei ao outro lado do mundo. Eu sou eu. Você é você. O que fomos um para o outro, ainda o somos.
Dá-me o nome que sempre me deste. Fala-me como sempre me falaste. Não mudes o tom a um triste ou solene. Continua rindo com aquilo que nos fazia rir juntos. Reza, sorri, pensa em mim, reza comigo. Que o meu nome se pronuncie em casa como sempre se pronunciou, sem nenhuma ênfase, sem rosto de sombra. A vida continua significando o que significou, continua sendo o que era. O cordão de união não se quebrou. Por que eu estaria fora dos teus pensamentos apenas porque estou fora da tua vista? Não estou longe, somente estou do outro lado do caminho.